noite. Boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindas. Desculpe o atraso, gente. Boa noite. Só um minutinho para as pessoas começarem a entrar, a gente já dá início na nossa partilha de hoje, né? Nessa novena. Hoje é o 5º dia, né, de oração pelos profissionais da área da saúde e da educação, tá? Vocês estão gostando dessa novena? Então, alguém está pesquisando Santa Giana? Alguma coisa a mais? É diferente, né? Tem muita gente que não conhece ainda a nossa Santa Giana. Santa Giana, médica, pediatra, esposa, vocacionada cristã e vocacionada. A missão dela é na maternidade, na família. Santa Giana descobriu que a sua missão era construir a família. Construir, dar exemplo de mulher que zela, que cuida. Boa noite, sejam bem-vindas. Acabamos de entrar também. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Deus seja louvado por mais uma noite de partilha. Eu vou dar continuidade, não vou ficar esperando muito, tá bom? Senão a gente fica muito atrasado. Eu quero primeiramente invocar Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão da amada Virgem Maria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja Deus, pelos testemunhos, pelas graças alcançadas, pela transformação da vida de cada um. Hoje vamos começar a novena em honra a Santa Giana, que possamos colocar todos os desejos do nosso coração com fé, para que Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós diante de Jesus. Pedido de uma maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação, pela cura dos problemas genéticos de cada casal, né? E por todos os que passam enfermidades. Que Deus possa cuidar de cada um e que Deus coloque anjo no caminho para que possam ser revelado o que todo mundo que tem problemas, que passa por dificuldades, que seja descoberto logo, né, para dar início ao tratamento. E eu creio que a gente, como hoje nós vamos falar sobre isso, né, abramos o nosso coração, a divina providência, em ação de graças. E hoje, como nós vamos falar, no 5º dia da novena da geração das graças,
em honra a Santa Giana, nós oramos hoje, em especial, né, para os vocacionados na área da educação e na área da saúde, né? A gente sabe que são de todas as profissões, assim, da novena, desse tempo de novena, que remete a uma profissão, é esse único dia. Porque o primeiro dia nós intercedendo pelas famílias, né? O segundo para os jovens, o terceiro dia da novena, deixa eu ver, jovens, ontem, aos noivos foi o quarto, peraí gente, que é muita coisa. E aí, a gente, ontem foi pelos noivos, né, o quarto dia, e hoje é o quinto dia. Deixa eu ver o terceiro, que deu uma pulada aqui, o terceiro dia. Hoje eu tô um pouquinho nervosa. Quase que eu não consigo entrar, meu Deus. Pelos vocacionados, gente. Né? Lembra do discernimento de estado de vida, que Santa Giana orou, pediu a Nossa Senhora e descobriu sua vocação. Então, o terceiro dia, pelos vocacionados. Boa noite, sejam bem-vindas. Ó, a gente tem gravidinha na live. Tô doida pra chamar essa gravidinha hoje, pra falar, né, Gabi? Gente, então, como eu estava dizendo, a novena da Santa Giana, a cada dia é remetido, né? Aí depois tem os outros dias. E enfim, para profissional só tem a intercessão, tem pros vocacionados, né? Que a gente é uma missão, né? Independente do que você faça. Então, pelo discernimento da vida, né? Os vocacionados. Mas assim, eu falo especificamente, né, para a área da saúde e para a área da educação. Por quê? Porque, gente, a educação é tudo na vida, né? E os professores, eles formam futuros o quê? Todo mundo que passa, um médico, por uma profissão, passa por um professor. Então, a gente tem que interceder por essas pessoas que levam conhecimento, que levam, de uma certa forma, toda a bagagem, a capacitação que tiveram, né? E na área da saúde, porque não tem, Jesus deixou a ciência, né, para nós. E a cura, os remédios, tratamentos. Então, São Lucas era médico, né? São Lucas escreve isso daí. E a gente sabe que os doentes precisam de médicos, né? E Jesus, ele tá assim. E uma coisa que eu aprendi em meio a tempestades, em lutas, eu tive, não é uma doença, mas a infertilidade, até você descobrir para tratar, né? Para você chegar assim no foco mesmo, no ponto X que você precisa tratar, é muita pesquisa, muita investigação na mulher. E aí foi nesse tempo que eu descobri essa infertilidade. E aí eu dependi da ciência. E depois daquele exame que eu fiz, esterossalpingografia, né? Pingografia. Ô, gente, é tão difícil falar esse nome, né? Mas enfim, o Dr. Nildo não tá aqui hoje. E aí, a gente, esterossalpingografia. E aí a gente faz esse exame. Vocês sabem que eles injetam, depois desse exame que eu engravidei. Para que serve esse exame? Para saber o que está acontecendo no útero, nas trompas. Ele ajuda a remover rolhas de muco que atrapalham a passagem do espermatozoide. Como que ele é feito, né? Para que serve? É um método, é um HCG, né? HSG. É um método diagnóstico de grande importância na pesquisa do componente feminino da infertilidade conjugal, permitindo a avaliação do trajeto percorrido pelo espermatozoide até a trompa de Falópio, local onde ocorre a fertilização do óvulo, né? Então, o que eles fazem? Eles têm um catéter, um fino catéter, ele é flexível e ele é inserido através do orifício externo do colo do útero, né? E colocam um contraste
e injeta esse contraste, né? E são realizadas algumas radiografias, né? Um processo de mais ou menos uns 10 minutos. E a mulher, ela é girada assim numa maca, né? Onde vai percorrendo, vai fazendo esse trajeto desse catéter, né? E aí pode dar uma cólica, né? Depois, um sangramento, alguns escapes, né? Mas fornece informações valiosas sobre uma variedade de anormalidades que causam a infertilidade ou os abortos. Então esse exame, esterossalpingografia, ele é rico e fundamental. Então, às vezes a mulher ela toma muito anticoncepcional e fica ali. E então quando faz esse exame, ele desobstrui as trompas, então ele limpa tudo. E aí onde consegue passar? Uma mangueira, imagina uma mangueira entupida. Ou quando ela dá aquele nozinho, então a água não vem, você tem que correr lá, desenrolar a mangueira, voltar ela, entendeu? Imagina nossas trompas entupidas, é mais ou menos isso. Aí esse catéter que faz todo esse tratamento aí para poder desobstruir, para poder limpar, entendeu? Então esse exame que eu falo, eu tô falando dele, por que eu tô falando isso para vocês? Por causa que hoje nós estamos falando da área da saúde, da ciência, e essa sondagem da mulher é fundamental. É fundamental ela poder descobrir, né, o que está dificultando. E assim, que Deus, eu oro assim no sentido que Deus coloque anjos na sua vida. Por quê? Porque existem médicos e médicos, né? Vocês tiveram aí um médico excelente, ele que tratou da minha infertilidade, foi ele que, através da ciência, através dele como anjo aqui na Terra, que me ajudou assim com esse, eu recebi o título de mãe por conta dele, né? E muito humano. E quando eu fui ter o Gabriel, ele fez meu parto junto com o Dr. Pacheco também, que é outro médico para mim maravilhoso, né? Mas a gente fala assim que médicos para uns são bons, para outros não, mas é cada um, isso aí é particular de cada um, né? Às vezes o que não serve para mim serve para você, o que serve para você não serve para mim. Inclusive, o mesmo tratamento que é feito para mim não é feito para você, entende? Porque cada organismo é um funcionamento, né? Então a gente tem que fazer essa sondagem. E nada mais, nada menos do que um especialista da área da saúde. Então, hoje nós vamos voltar as orações para essas pessoas. Porque, gente, a gente precisa orar muito pelos médicos, para que Deus continue capacitando eles. E também para que eles possam nos dar o diagnóstico certeiro, né? E através da ciência. O medicamento, às vezes tem que tomar um medicamento, é necessário. E aí que seja acertado esse medicamento, né? Eu tive síndrome de burnout e os medicamentos não davam certo, porque estava ainda em sondagem, testando, e aí você vai montando uma farmácia em casa, né? Então, assim, e quando se trata de um diagnóstico, a forma de que esse médico ele chega e dá a notícia para a família ou para você. Tem os médicos que eles precisam muito de oração, porque eles não têm ideia do sofrimento que causa através da mensagem, da forma como eles vão apresentar, como que eles vão chegar naquele diagnóstico, o jeito de falar, o jeito de atender, às vezes está mal-humorado, né? Então, gente, oremos. Assim como os professores. Tem professores que já estão cansados, mas não desocupam, né, o cargo e não dão oportunidade para as outras pessoas que estão começando. Hoje a neurociência está com tudo aí. A neurociência veio assim para mudar, porque a gente tem pressa com a educação dos nossos filhos, então a gente precisa renovar a metodologia. Depois dessa pandemia aconteceu muita coisa. Hoje tem muitas crianças que todo mundo acha que tem TDAH ou TDAH, né? E aí esses transtornos que está tendo, autismo, tudo, não, às vezes nem às vezes acontece por conta de muito tempo no celular e a pessoa já acha que o filho tem problema, e não é assim. E aí tudo,
vamos lá na educação infantil, é onde começa tudo. Então, é ali que tem que trabalhar, na infância, gente. É ali, quando é criança. A gente tem que orar para aqueles que vão começar lá, para que a gente não tenha que modificar as metodologias, tudo. Quando tiver aqui com 12 anos, já entrando na adolescência, né, que começa, segundo o Estatuto da Criança, com 12 anos já começa a adolescência. 18 já começa a juventude. Então, assim, a gente precisa muito orar para esses professores, porque também através deles a forma, a metodologia de ensino, as estratégias, né, o objetivo, as atividades que eles vão dar, tudo que eles, desde os planejamentos de aula, tem que ser feito. Não é de qualquer jeito, não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. Como que um professor não consegue controlar uma sala com 20 alunos, com 15, às vezes com 9 alunos? E como que ele não tem uma estratégia para poder focar, estimular o cérebro daquela criança para desenvolver uma atividade bacana? Entende? E um celular numa arma, um celular na mão de uma criança, ele consegue estimular ele, ficar ali focado, sem piscar, por 20, 30 horas e horas e horas. Então, os papéis estão invertidos aí. A gente vai deixar que as nossas crianças... Você, que ainda não é mãe, mas você vai ser mãe. Você já tem que estar também defendendo quem vai cuidar do seu filho. Então, você defendendo e intercedendo por essas pessoas. Então, esse é o meu desejo para hoje. Faz parte da novena, nesse 5º dia, interceder pelos profissionais da área da educação e da área da saúde. São profissões fundamentais que determinam. Porque se você tiver, você é adulto já. Se você recordar, né, algum trauma da sua infância que te travou e você não consegue, vamos supor, vou dar um exemplo muito básico assim. Tem gente que tem medo de falar no microfone. Tem gente que tem medo de falar em público. Mas por quê? Se você for puxar um histórico e sabe aonde que é esse trauma? Lá na educação infantil. Ciclo 1, ciclo 2. É lá que tudo começa. Eu falo assim, é naquele período, né? Mas pode ser lá dentro de casa, né? Como acontece. Ou pode ser dentro da escola. Travou, né? Então, tem tudo isso. Por isso que a gente tem que orar para os professores. Porque o amor, gente, principalmente na educação, se não tiver o amor, você não educa, você não ajuda, né? Você não cativa a sua criança. E a criança conhece. E grito, não adianta grito, não. Quando eu assumi sala de aula no passado, eu fui tomada da minha voz. Eu falava desse jeito assim, não dava nem pra entender o que eu falava, desse jeito. E aí eu falava, meu Deus, que coisa, né? Mas é porque também as crianças, elas não suportam, né? Que gritam. Às vezes eu dou uns berros aqui com os meus, tudo, né? Na hora do nervoso a gente dá uma surtadinha, mas a gente sabe que isso prejudica muito, né? Então vamos lá, gente. Hoje quero começar aqui, 8h25. Vamos começar já a novena, que eu quero ler uma palavra para vocês que Jesus bradou durante o meu sono, nessa madrugada. E eu falava, acordei, eu falei, meu Deus, preciso anotar. Mas eu falei, não vou anotar, porque eu não vou esquecer. Porque foi muito, assim, a palavra que me deu, assim, para vocês. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste a Santa Giana como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica. Faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço junto aos que me cercam. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Então nós fizemos em Deus Pai, agora é Jesus. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana a missão de médica do corpo e da alma. Vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua santa cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, ao Divino Espírito Santo. Espírito Santo, fonte de todo o amor, que infundiu no coração de mãe da Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã, de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho, rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta-Molla responder com plena generosidade à vocação cristã de esposa e mãe, concede também a mim, a você, a quem você está intercedendo. Pensa nessa pessoa que quer obter a graça. Agora, por sua intercessão, faça o pedido. Vamos silenciar. E também seguir fielmente os teus desígnios, para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus e vive e reina contigo, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos ver a mensagem do 5º dia da oração pelos profissionais da área da saúde e da área da educação. Sejam bem-vindos, boa noite, sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um. A paz de Jesus esteja com cada um de vocês. No 5º dia, a cada dia a gente conta um pouquinho da história da Santa Giana. E aí, no último dia, a gente faz uma imersão assim. Estou preparando para vocês bem bacana da Santa Giana pro último dia, tá? Gente, Giana, ela fez de sua profissão uma missão. Servir a Cristo na pessoa do irmão doente.
Formada em medicina e cirurgia em 1949 pela Universidade de Pavia, na Itália. Ela abriu seu consultório em Messero, nos arredores de Milão, em 1950, um ano depois, né? Especializou-se em pediatria na Universidade de Milão em 1952. No consultório, transformado em lugar de afeto e amor. Ela não buscava apenas curar enfermidades, mas também ouvir e aconselhar as mães. Suas palavras eram de conforto e ânimo, capazes de cicatrizar as feridas da alma. A santidade é o cotidiano da vida, vivida à luz de Deus, ela escreveu. Vou repetir. A santidade é o cotidiano da vida, vivida à luz de Deus. Então, para nos tornarmos santos, né? Que todos nós somos convidados a ser santos, a sermos santos. E ela fala que é no cotidiano da sua vida, da forma que você vive e trata e cuida do outro, que você vai se tornando santo a cada dia, um pouquinho, até você ser exemplo para outras mulheres, para outras famílias, a sua história, o seu lar, servir de exemplo. A história de Santa Giana é uma história de exemplo, não só de esposa, mas também de mãe, não só também de mãe, mas também de médica, de medicina, como serva do Senhor, que ela servia a Deus. E usou servir, você também pode servir a Deus dentro do seu trabalho. Isso é missão. E ela servia a Deus, ela trouxe para dentro da sua missão e dentro da sua família. Então, dentro da missão, ela trabalhava, ela era médica, pediatra, aconselhava as mães. E aí, também, ela ajudava. Eu não vou falar mais a fundo essa parte do servir dela na medicina, porque tem o Dia dos Idosos e a gente vai falar um pouquinho também, tá bom? Então, mas assim, quando ela abre o consultório, né, dela, ela se especializou, né, na pediatria, então cuidava das crianças, né? Imagine esse dom de cuidar, de zelar, e a mãe toda preocupada. A mãe, né, tem a preocupação com o filho, a criança pequena, pega uma gripe, a gente tem medo de uma pneumonia, uma bactéria, e naquela época os irmãos de Santa Giana, ele teve uma gripe, né, aviária naquela época, e eles faleceram. Então ela é uma sobrevivente, porque ela perdeu, né, os irmãos por conta daquela epidemia na época, né? Não era pandemia, porque não era o mundo, né? Era lá na Itália. Enfim, hoje, no quinto dia da novena de Santa Giana, rezemos por todos os profissionais para que trabalhem não somente em vista de garantir seu sustento material, mas de amar o próximo. Isso que eu falei dos médicos, dos professores, né? E de outros trabalhos também. A gente tem que, no trabalho da gente, amar o próximo, exercendo a caridade de Cristo para com cada um. Em especial, vamos pedir a intercessão de Santa Giana por aqueles que atuam na área da saúde, da educação, para que encontrem o verdadeiro sentido em suas profissões e abracem o compromisso de respeito à vida humana, ao orientar as pessoas e desenvolver as suas atividades. Amém. Louvado seja Deus, né? Então, intensifiquemos nossas orações para que sejam, para que esses médicos, né, os professores, sejam mais tocados, né? Então, a intercessão, ela é fundamental, ela é uma força enorme. Então, a gente consegue, elevando a Deus, e esses profissionais vai alcançando essa graça da nossa intercessão e vai acalentando seu coração, vai descobrindo Deus, né? Porque tem muitos ainda que não colocaram Deus, não consagraram o seu trabalho, a sua vida a Deus, né? Em primeiro lugar. Trabalha de qualquer jeito, vai de qualquer jeito, e uns só estão pelo salário. A gente sabe o que acontece, né? Não generalizando.
5º dia. Aqui, 41, peraí. Ó, quero ler para vocês, nesse livro aqui, ó, vocês encontram na livraria das igrejas, né? Novena para casais tentantes. O sonho da paternidade e da maternidade. Esse livro, ele foi escrito, né, pelo padre Luiz Erlim. E hoje ele é presidente, né? E ele é presidente da editora Ave Maria. Então vamos lá, eu quero ler essa passagem para vocês, que ele escreveu no livro dele. O auxílio médico, Deus age também por meio da ciência. Em se tratando de fecundação e gestação, muitas vezes não basta o desejo pelo desejo. O próprio desejo, diante de tantas tentativas frustradas, pode sinalizar para a nossa consciência que é preciso buscar ajuda especializada. Ou seja, o desejo nos encaminha em direção à medicina. Muitos casais alimentam o desejo de ter um filho, mas acabam se desiludindo, perdendo a esperança. É preciso acreditar no sonho que temos, na providência divina. Mas é preciso também acreditar na ciência, pois a medicina trabalha em benefício da vida. Um bom profissional nessa área poderá desmistificar um monte de perguntas que tenhamos. Existem muitos tipos de tratamentos. Talvez sejam situações simples de resolver, mas talvez demande um pouco mais de tempo e de averiguações. Somente a medicina poderá dizer ao certo os requisitos necessários para que o sonho se realize. A medicina é uma extensão das mãos de Deus, que operam milagres. O Altíssimo nos dotou da inteligência a fim de que fosse usada como sabedoria para o nosso bem-estar. Na palavra de vida, os evangelhos nos apresentam o Cristo também como médico do corpo e alma. Porém, Jesus em nenhum momento desqualificou o trabalho da medicina em si. Ele próprio chegou a afirmar que não são os que têm saúde que necessitam de médicos, mas os enfermos. Dessa forma, Jesus reconhece a necessidade de procurarmos ajuda especializada em nossos termos físicos. E um texto pouco explorado no Antigo Testamento, Eclesiástico 38, de 1 a 15, faz alusão aos médicos e à medicina em geral, como dom de Deus. É verdadeiro elogio aos que se dedicam à área da saúde, bem como reforça a ideia da necessidade de procurarmos essa ajuda quando for preciso. Então, lá em Eclesiástico, eu vou mostrar para vocês na palavra que Jesus, ele deixa os médicos, né? Ele afirma que não são os que têm saúde, sim os doentes, né? Os enfermos que precisam. Ele reconhece a necessidade. Jesus está reconhecendo a necessidade dos médicos e ele capacita esses médicos, né? Então, lá em Eclesiástico 38, de 1 a 15, vai dizer assim: honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo que o criou. Toda medicina provém de Deus e ele recebe presentes do rei. A ciência do médico o eleva em honra. Ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Uma espécie de madeira não adoçou o amargor da água. Essa virtude chegou ao conhecimento dos homens. O Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina para ser honrado em suas maravilhas, e dela se serve para acalmar as dores e curá-las. O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe ungüentos úteis à saúde, e seu trabalho não terminará, até que a paz divina se estenda sobre a face da terra. Meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor, que te curará. Afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica teu coração de todo pecado. Oferece um incenso suave e uma lembrança de flor de farinha, faz a oblação de uma vítima gorda,
Em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus. Que ele não te deixe, por sua arte te é necessária. Virá um tempo em que cairás nas mãos deles. E eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde ao doente, segundo a finalidade de sua vida. Aquele que peca na presença daquele que o fez, cairá nas mãos do médico. Que lindo, né? Graças a Deus, uma palavra aqui que confirma que a medicina, ela foi imposta por Deus, né? Jesus curou também, né? Muitas pessoas. E aqui agora a passagem que eu vou falar, a passagem para vocês, né? Aqui pegando a palavra de Deus, né? Eu falei para vocês que eu tive foi um brado, né? Esse falou comigo assim, Hebreus 4, eu falei, nossa, 4, né? Qual o versículo? Mas aí, pra gente entender o contexto, né? Eu fui ler inteiro, mas o versículo é o 13º versículo, o 13 de Maria. E aqui disse assim, presta muita atenção nessa mensagem que vai falar com vossos corações profundamente, assim como falou com o meu. E realmente, gente, para vir numa noite, num sonho, né? Que quando eu vou dormir, eu falo, me dá um sono reparador e um sonho revelador. Um sono reparador, restaurador, ou um sonho revelador. E a palavra de Hebreus, no capítulo 4, eu vou ler até o 13, que para aqui, né? Que seria o último versículo. O subtítulo dele é Descanso dado por Deus aos fiéis. Agora presta muita atenção nessa palavra que Deus entregou para o meu coração, para os vossos corações. Enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso, tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. A boa nova nos foi trazida a nós, como o foi a eles. Mas a eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele disse, eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo, pois a certa passagem falou do 7º dia o seguinte, e terminado o seu trabalho, descansou Deus no 7º dia, lá em Gênesis 2:2. Depois ele repete, não entrarão no lugar do meu descanso. É sinal de que outros são chamados a entrar nele. E como aqueles quem primeiro foi anunciada, a promessa não entraram por não ter tido a fé. Deus, após muitos anos, por meio de Davi, estabelece um novo dia, um hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria depois disso falado de um outro dia. Por isso resta um repouso sabático para o povo de Deus. E quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Assim, apressemo-nos a entrar neste descanso para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura, agora o versículo 13 que eu falei, esse que eu grifei, nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Como tem sido o seu dia?
Você tem vivido os princípios básicos cristãos? Você tem tido um encontro com Deus? Você tem tido esperança, confiado? Ou você tem largado a sua fé de lado, fica descrente, não quer mais, faz descaso das coisas de Deus? Como tem sido sua vida? Então vale uma reflexão. Essa palavra ele me deu no sono para falar com vocês. E eu tenho certeza que falou com muita gente aqui. Então o reino dos céus é para a gente descansar. Então continua na sua missão aqui hoje. Amanhã você vai acordar, vai agradecer pelo seu dia. Vai louvar a Deus, agradecer por esse dia. E você vai ao seu trabalho, independente do que você faça, que seja lavar uma louça na sua casa, que é o seu trabalho, a sua missão, cuidar do seu lar, né? E aí, faça bem feita a sua missão. É a sua missão do dia, é a sua rotina, com disciplina. E aí, ou ajuda o próximo, ou faz caridade da forma que acontecer o seu dia, o que você sentir, né? E nas suas tomadas de decisões, presta muita atenção. Na hora que a sua mente, quando você tá muito ativo, acontece muita coisa, sua mente não para, você tem que tomar decisões, não tome decisões no impulso. É a pior coisa que você faz, é tomar decisões na hora, que a gente fala assim, com o coração, né? Com o sentimento. Isso não se faz. Primeira oração, segunda palavra de Deus. Isso daqui é boca. Acabei de falar que ela é viva e eficaz. A palavra, isso aqui é Deus falando com a gente. Todas as vezes que eu precisei de uma resposta, eu não precisei ir lá na minha igreja, pedir para ninguém. Eu vim aqui, orei, pedi e Deus me revelou. Às vezes, antes mesmo de eu abrir a minha Bíblia, Deus já tinha colocado no meu coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Às vezes, tem pessoas que faz uma coisinha aqui, outra ali, ninguém tá vendo mesmo, mas Deus tá vendo. O que você faz com o seu irmão, Deus, ele vê tudo. E aí será que você vai descansar no paraíso? Como que vai ser? Aí é cada um. Aí é o final da vida. Aí é o arrebatamento. Aí eu não tenho culpa, né? Porque assim, Deus ele vai capacitando as pessoas vão transformando, ajudando com a sua história, ajudando na transformação da vida do outro, vai chamando, porque o tempo está passando, a hora está chegando. Jesus vai vir como um ladrão, não sei também como vai, né? Dizem que muitos falam, o mundo agora vai acabar em fogo, porque já acabou em água uma vez, né? Mas do jeito que está aí no mundo, a gente não sabe, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento. Hoje, agora, é a hora da salvação. É a hora de se salvar, gente. Deus está convidando a cada um de nós. Ele quer que você reconheça suas falhas. Ele está te esperando. Você é o filho pródigo, eu sou uma filha pródiga. Então eu vou de encontro com meu Deus. Aquele pecado meu que está perturbando a minha mente, eu vou confessar com Deus. E ali, se realmente for confessar do coração, e eu não ficar mais voltando, minha mente não ficar mais me cobrando isso daí, porque a mente ela é terrível, né? A saúde mental da gente é tudo. E aí, isso aqui é uma máquina. E quando ele fala aqui, o Dr. Nildo falou sobre isso, ó. Para não cairmos, peraí, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mas... Peraí. Até a divisão da alma e do corpo, das juntas aqui, e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Quando fala assim que a palavra de Deus, gente, lê a palavra de Deus,
deixar que entra no seu coração e que transforma a sua vida, e que você tenha novas atitudes e transformações através da palavra, isso daí é uma graça, né? Pode considerar aquilo que o Dr. Nilton falou. Quando a gente ora, já foi confirmado cientificamente. Quando a gente agradece, a gratidão, gente, a gratidão, ela gera milagres, e milagres, e milagres. É intencional isso daí, é científico. E diz que o cérebro da gente, né, o frontal, a parte frontal, quando você, só de você fazer isso aqui, ó, só de você ajoelhar, ele já, o neurotransmissor, ele já reconhece e já manda mensagens. Tipo, ela vai orar, ela vai agradecer, ela vai louvar. Gente, é tão perfeito o cérebro na questão de comando que vocês não têm noção. E por isso que o doutor falou, não quero falar de ciência, eu quero falar crer, confiar e esperar em Deus. Por quê? Porque tem a ciência, existe, mas tem Deus, tem a oração, tem a palavra que é viva e eficaz, eu repito. É boca de Deus conosco. Ela te ajuda. Quantas vezes eu não tomei decisões certas na vida aqui, ó. E a gente, sabe por que nós sofremos consequências? E porque Deus permite também as nossas frustrações? Porque nós fizemos o caminho errado, nós tomamos decisões erradas. Quantas decisões erradas, atitudes, na hora do nervoso eu não decidi. Quantas vezes na minha vida eu não assinei contratos quando não era para assinar. Sem orar. Hoje eu não faço mais nada na minha vida decisivamente a não ser invocar. Primeiro oração, depois invocar. Invocar o nome de Deus, a presença dele, conversar com ele, deitar, rolar no chão, chorar, esperar, silenciar. Às vezes ele não vai falar nessa hora. Tem hora que ele faz isso com a gente. Mas você vai receber uma mensagem. Ah, como que eu sei que Deus fala comigo? Às vezes você recebe uma mensagem no celular, que seja no WhatsApp. Ou às vezes você entra no Instagram. Ou às vezes, sabe quando Deus fala comigo? Na retrospectiva do meu celular, naquela... O que eu estava fazendo 5 anos atrás? No Facebook aparece, né? A retrospectiva da vida. Gente, às vezes eu postei uma mensagem lá que serve para mim naquele dia. Quem mais aqui já sentiu isso? Alguém quer falar aí? Vai, vamos escrevendo, vamos... Mas é fato isso. E aí a gente fala, meu Deus, tá falando comigo isso hoje. Eu tenho muita, assim... Eu tenho muitos sinais através de números e datas. E hoje eu tava com uma amiga, né, conversando, e ela falou assim, Lu, como que sua mente, como que você grava tantas datas assim? É uma retrospectiva. O meu livro que eu escrevi, gente, Gratidão Gera Milagres, Deus falou pra mim, eu vou fazer uma retrospectiva da sua vida, desde o seu primeiro positivo. Por quê? Foram 4 anos, né, tentando. Então eu tive que voltar, mas desde esse positivo não, desde o meu, né, eu acho que eu comecei desde o encontro com meu esposo, falando um pouco da minha profissão e vindo, né, então foi uma retrospectiva. A Santa Giana tem um histórico assim, ó, a retrospectiva da vida dela, de ano a ano ela fez isso, de ano a ano fez aquilo. Você já fez essa retrospectiva da sua vida? Se você quer uma ajuda, assim, às vezes você nunca pensou nisso. O celular, ele tem um comando de imagens do que você salva. Então, vamos supor, o meu, ele volta lá em 2020, que é do iCloud, né, que eu já salvei. Então, ele volta lá em 2020. Eu tenho 53 mil fotos no celular. Tem que apagar um pouco. E aí, você vai, faz uma retrospectiva. O que eu estava fazendo em janeiro de 2021? Lá, do dia 15 ao dia 21. Aí eu vou lá no meu celular, eu coloco o ano, depois eu procuro o mês, depois eu procuro as datas. E eu vou vendo as fotos, os momentos. Olha isso. Também me ajudou a escrever meu livro, muitas coisas retrospectivas, não é tudo que a gente lembra, né? Mas Deus vai dando sinais, vai mostrando. E outra coisa, como eu disse, né? As datas, as horas.
Deus, Ele costuma dar presentes pra gente nesses horários, nos dias, datas comemorativas, como eu já falei. Às vezes no seu data de casamento, vai prestando atenção nisso. E outra coisa que eu costumo, os números, né, que nem eu tenho uma analogia de numeração, mas não é essas coisas de tarô, essas coisas, mas a numerologia ela é bíblica, né, porque o 40 ele aparece mais de 150 vezes na Bíblia. Se você ler a Bíblia inteira, você vai reconhecer. O deserto, os 40 dias. Jesus orou 40 dias. O tempo de Davi para ele matar Golias lá. O tempo que demorou aquela guerrinha, que Golias ficou por ali, foram 40 dias. Aí tudo assim vai passando. O deserto, 40 dias. A gestação, 40 semanas. Uma metamorfose, são 40 dias também. A quaresma, 40 dias, né? O jejum, tem gente que faz os 40 dias, né? Agora tá tendo o jejum de Daniel, né? 21 dias. E aí tem o 21, tem o 13. E os horários, eu me conecto muito com horários, que nem eu falo assim, o João nasceu dia 13, 13, 13. Quando a gente vê essas horas repetidas, né? Eu aprendi na teologia até que tem uma mensagem. Em hebraico, o 13, ele significa... Você sabia que o 13 significa amor? Pois é. E aí, as horas, tipo, 17 e 17. Eu sinto, assim, que esse horário 17 e 17 é alguma coisa, assim, com Nossa Senhora. E hoje eu ouvi, e me chamou a atenção, voltei a ouvir 3 vezes. Quando um pároco, ele falou assim, um bispo, ele falou assim que nas aparições em 1717 de Nossa Senhora, naquilo eu fiquei assim, porque tem muitas vezes, às vezes você está desligado do celular, e aí a hora que você vai pegar o celular para ver a hora, você vê bonitinho aquele número, 17, 17, e aí eu falo, meu Deus, Nossa Senhora está aqui, os anjos estão aqui, não é possível, porque acontece tanta coisa. E hoje, ouvindo isso daí, eu tive mais confirmação que o 17 e 17 é a hora de Maria. Eu não sei, porque vai se aproximando das 18 horas, que é a hora do terço mariano, e nós, como os católicos, a gente vai se preparando para a hora mariana, e esse 17 a 17 é a hora em que tem o combate, assim, que os anjos vêm limpando, sim, para você estar em paz com a oração que você vai fazer. Então, isso... Eu creio assim muito nessa numerologia, o tempo também, os Salmos 150, oração de Ângelos, né, Fá? Obrigada. 150 dias. Você sabia que Provérbios, eu fiz um desafio, 31 dias de Provérbios. Aprendi com a irmã Zélia. Ela faz o Salmo 150 dias, que alcança altíssimas graças. Os Salmos são 150 Salmos, né? Um por dia. Eu queria gravar os 150 salmos. Vamos ver esse projeto pro ano que vem. Mas eu já gravei os 31 dias de Provérbios. Tipo assim, provérbio. Começou o livro de Provérbios. Capítulo 1. Dia 1. Capítulo 2, dia 2. Capítulo 31, o dia 31. Então, o mês que tem 31 dias, né? Vocês sabem que são 6 meses, você faz aquilo lá. E julho e agosto é 31, né? Então a gente faz assim, esses meses, escolhe um mês e todo dia faz essa experiência de Provérbios. Quando você vê, você já leu o livro de Provérbios. E, gente, Provérbios é a boca de Deus falando de prosperidade, né? Não empresta dinheiro pro outro, que aí você vai ficar à mercê daquela pessoa que você emprestou e aquela pessoa que pegou o dinheiro emprestado, vai viver escravo daquele que emprestou, porque vai falar, você me deve uma, hein? Entende? Então é muito, pensa muito antes de fazer né? E aí Provérbios vai nos ensinando, vai mostrando pra gente a cada dia Deus basta, né? Deus, tudo assim, a gente vai aprendendo. E a Bíblia, gente, a gente fala, qual que é o livro best
best-seller, né? Que não sei o que, aí você vê os best-sellers mais tops dos tops lá. Mas que é mais que um best-seller desse aqui? De mais de 2000 anos atrás? Hã? Triste alguns, né? Alguma forma que protestantes reescreveram, né? Tradução, né? Infelizmente, porque tem alguns capítulos, né? Que em outras bíblias não tem. Livros, né? Isso eu aprendi em teologia, mas não vem ao caso agora. Também não vou lembrar para falar quais são. Mas, por exemplo, o livro aqui, ó. Susana, por exemplo, eu falei de Susana na Bíblia. Na Mulheres, eu faço um programa, uma jornada, Mulheres da Bíblia. Então eu estudei Esther, Ruth, a história da Virgem Maria, Sara, Ana, e tá lá no YouTube. Então vocês podem acompanhar a história delas lá. Eu fui a fundo assim, pesquisando. E aí quando eu cheguei em Susana, foi a primeira mulher. Vou deixar vocês curiosos. Aí eu coloco assim, você conhece Susana na Bíblia? Em qual passagem ela apresenta? E na Bíblia dos protestantes não tem Susana. E na católica tem. Mas lá eu explico tudinho, porque eu estudei muito lá e não vem ao caso agora, né? Mas assim, a gente vai tentando projetos, Deus vai colocando no nosso coração e nós vamos levando, né? Para vocês, né? Ajudando na transformação. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Obstrução, cor contraste. Já falei da obstrução das trompas. E que hoje nós aprendemos que Deus ele age no meio da ciência também, né? Então nós vamos encerrar nossa live pedindo a Deus, né, graça de cura, mais uma vez intercedendo para os casais que desejam alcançar a graça da maternidade, principalmente porque a geração das graças ela remete a isso, né, a intercessão. E aí a gente já está em oração, conceber com amor. E nessas partilhas, durante esse processo de gestar em oração, a gente vai aprendendo a transformar primeiramente o eu. A gente tem encontro com Deus, encontro comigo mesmo, no caso, encontro comigo mesma, encontro com o outro. Porque você não pode ter um encontro com o outro sem ter tido um encontro com Deus e sem curar as suas feridas, entendeu? E aí, tudo que eu já passei de feridas na maternidade, no casamento, na minha área financeira, em todas as áreas que você imagina, eu já sofri um pouquinho e eu tenho experiência de transformação para falar para vocês, né? Então, pedindo de uma maneira especial para os casais que esperam graça da gestação, pela cura dos seus problemas genéticos, por todos os que passam pelas enfermidades, e que nós continuemos com a palavra de Deus, buscando a divina providência, e como diz a palavra de Hebreus 4, que eu passei para vocês hoje, né, que eu li, que a gente não pode deixar de confiar, a gente tem que esperar em Deus, né? Entrega tudo para Ele. Hoje eu ouvi de uma mamãe que está gestando, já vai chegar na 30ª semana, e ela falou: Lu, lembra quando eu estava com medo? Passou tudo. Lembra quando eu estava assim? Passou. Lembra quando aconteceu isso? Passou. Mas passou as minhas frustrações, tudo, porque eu aprendi que não era no meu tempo. Não é agora, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Gente, quando a gente aprende a colocar as nossas tudo nas mãos de Deus e deixar que Ele seja o senhorio da nossa vida, da nossa casa, da nossa vida financeira, da nossa vida profissional, da nossa vida entre casais, na dificuldade que tem hoje, por exemplo, na maternidade, paternidade, pessoas que sonham. Às vezes você está com desejo no coração, um exemplo básico, fazer uma viagem longa aí, mas você está com problema financeiro. Aí
Também, ou você tem o dinheiro, aí a mulher não tá agradável para viagem, porque vai gastar, e ela queria que guardasse, que poupasse, porque tá chegando 2024, não quer entrar o ano igual o outro ano, e assim. Mas a gente tem que estar sempre em comum acordo, sabe? Que eu falo que, ontem até falei com meu marido, o que um não quer, dois não brigam. Porque tem que estar sempre em comum acordo, porque a gente, como que você vai fazer se a gente tem que viver em união, uma só carne, uma só alma, né? Porque a mulher, Deus fez o homem, né? E viu que não era bom. E aí ele... E aí viu que estava faltando, né? Fez o homem do barro. E aí da costela do Adão foi lá e fez uma mulher. Porque ele viu que o homem precisava de uma mulher. Então, ele criou o homem e a mulher para constituir famílias, para gerar filhos, né? Mas aí veio a desobediência de Eva e aconteceu, entrou o pecado no mundo e tudo mais um pouco, né? Que a gente já sabe. Aí no Novo Testamento vem a nova, vira ao contrário. Eva, de trás para frente. Ave. Deus resolveu dar mais uma chance para a mulher. E aí, ela teve a honra de receber uma visita do anjo Gabriel. E ela tinha planos com José, ela tinha planos para a vida dela. José tinha muitos planos, sabe? De casar, ter filhos. Ela era muito nova, né? 14 para 15 anos, diz assim, pela idade. Naquela época, José era bem mais velho. Mas aí, o que acontece? Ele e ela, no caso eles, decidiram juntos assumir os planos de Deus. E em silêncio. O silêncio é fundamental. Você imagina se fosse a Maria de hoje, do século 21. Ela ia tirar selfie com Jesus no ventre. Ela ia, né, fazer selfie com Jesus no ventre, ia postar no Instagram. Tô grávida, eu sou a mãe do Salvador. Você imagina? Eu acho que pegou, hein? Na hora certa, né? Só que aí, diferente da desobediência, ela foi a obediência em pessoa. Então, que nós possamos pedir a Deus, né? Essas virtudes de Nossa Senhora, da Mãe, as virtudes de Maria, o silêncio, a obediência, a generosidade, o cuidado, o zelo, a paciência. Quantas virtudes, né? Que mulher empoderada. Não tem outra, gente. Não tem outra. Ela soube fazer com que os planos de Deus fossem findados, né? Assim, fossem, e através do seu sim, que acontecesse toda a graça, todos os planos, mesmo sabendo do sofrimento. Ela não hesitou. Ela aceitou, porque ela já foi avisada, né, do que ia acontecer. E desde os anos do Antigo Testamento já estava sendo anunciado o Messias. E o que eu acho mais interessante nessa história, olha os sinais de Deus. O mesmo anjo que visitou Maria, visitou Isabel. E o mesmo anjo falou para Maria, aquela sua prima, gente, não tinha o WhatsApp, não tinha o correio, essas coisas, era tudo demorado. E aí falou assim, aquela sua prima, como que sabia que tinha uma prima chamada Isabel? Já está no 6º mês de gravidez, aquela que foi tida por estéril. E Zacarias mudo, porque falava demais, né? Perdeu a voz, perdeu tudo. No dia que nasceu, ele falou, vai ser João, esse é o nome do meu filho. Voltou a falar. Porque tem hora que Jesus tem que calar mesmo. Jesus tem que calar as pessoas, tem que calar a boca de muita gente. Porque tem gente que fala demais, tem hora. E os planos de Deus, o que Ele tem para a sua vida, dá tudo errado. Às vezes você vai comprar uma casa, você nem assinar os documentos, a gente já está falando para todo mundo que comprou uma casa. Sabia? Que eu já estava testemunhando uma casa, aí veio a pandemia, eu não consegui findar o meu compromisso com a mulher que eu fiz, eu estava já morando, e aí aconteceu uma tragédia. Para mim foi uma tragédia.
porque eu já tinha testemunhado já até em público. Então foi ali mesmo que eu aprendi. A gente não pode jamais. A gente não pode. Jamais. E isso a gente vai aprendendo devagarinho. A vida vai nos ensinando. E se você erra, vai ali, acerta de novo e tenta e vai corrigindo. E as consequências vêm de acordo. E a nossa colheita vai de acordo com o que plantamos. E a consequência dos nossos pecados, a gente faz aqui, a gente paga aqui. Enquanto a gente não reconhece que a gente fez de pecado, não se arrepende, todo dia você acorda, você já tem que acordar e agradecer, porque você está de pé. Olha para trás lá em 2020. Você consegue lembrar pelo menos uma pessoa da sua família que morreu de Covid? Pois é. Olha, e de câncer. E também consegue lembrar, lá em 2020, as mulheres que não conseguiam engravidar, hoje eu sou mãe espiritual de 22. Porque mesmo que a pessoa perdeu, mesmo que a mulher perdeu, na hora que vai fazer lá vai fazer a triagem, né, no pré-natal, ele é contado, o aborto ele é contado como filho. E você tem que saber disso. Então a gente faz a ficha de anamnese, né? E aí lá você é contado. Eu tenho 5 filhos, 2 Marias. Não tá aqui, mas tá lá intercedendo por nós. E eu tenho uma pessoa que pediu intercessão da Maria das Graças e Maria de Fátima, que elas iam nascer dia 13 de maio. E alcançou a graça da maternidade, através das minhas Marias, né? E ela falou, eu acredito nas suas Marias. Eu acredito na intercessão de suas Marias. Porque elas vieram por um propósito, né? Teve um tempo curto, 8 semanas e 12 semanas, até 3 meses. Mas da minha descoberta, das perdas até... foram 40 dias. É o tempo do deserto. Para eu me levantar. E aí o que eu fiz com a minha história? Eu ressignifiquei a minha dor. E mesmo doendo, eu continuei orando pelo outro. E aí os outros mostrando os positivos para mim, os positivos. E eu não ficava frustrada. Eu não falava, por que ela e eu não? Porque eu já tinha, minha mentalidade transformada. A minha maturidade transformada. Jesus até nisso ele me moldou. E eu tinha maturidade para suportar o positivo do outro. E vibrar, e ser feliz, e contagiar com a alegria do outro. Foi aí que ele me deu o meu milagre, que em 9 dias. Eu acredito nisso, na minha força da gratidão. Gratidão gera milagres. Gratidão gera milagres. É o tempo de graça. Boa noite, Cássia, Deus abençoe. Vamos terminar aqui com a Cássia cantando uma música? Aqui você cantando no meu casamento, Cássia. Mandei você entrar. Tô brincando, tá? Gente, você que ainda não casou, olha a Cássia Casamentos aí. Meu Deus. Não tem como casar sem a voz dessa mulher aí. Nem abriu a porta, você já tá chorando com a voz dessa mulher. E tremendo, né, Cássia? Deus dá o dom pra cada um, né? Louvado seja Deus, né? Pela sua graça de cantar. Quantos casamentos, Cássia? Não estou vestida à altura. Não tem problema. Mira o celular numa foto na parede assim e começa a cantar. Só pra gente se arrepiar um pouquinho. Ai, Cássia, Deus abençoe sua vida, viu? Seu ministério aí de música. É lindo cantar pra Deus, é lindo louvar, entoar o canto, né? Ô, Cássia, quem canta reza 3 vezes, não é isso? Hoje eu ouvi o Sabiá na rádio falou, ele deu uma palavra de Deus tão linda hoje. E eu parei assim, fiquei olhando ele. Aí depois ele falou, nossa, as coisas tá feias, se você não souber fazer isso. Porque aí ele falou das pessoas endiabradas mesmo. Aí falou, tem música pro capeta aí? Porque... e tinha ele, cantou lá, colocou a música, uma moda lá. Porque, gente do céu, tá difícil, hein? Lidar com o ser humano tá difícil, hein? E hoje ele deu uma palavra de sabedoria ali. Gente, a casa tá pedindo solicitação.
Vou até tirar a musiquinha aqui. Olha lá. Aceitei, Cássia. Olha lá, gente. Isso, põe a imagem. A gente só quer ouvir a voz. Oi, Lu! Ai, que lindo. Já está preparada, né? Já estamos. Já estão preparados. Espera um pouquinho, Lu. Louvado seja Deus. Olha que lindo. Amém. Eu estive acompanhando, não ao vivo, que eu não conseguia, mas eu acompanhei algumas lives que você fez. E que bênção. Que bênção, Lu. Viu? E você dizia agora há pouco aí a questão da gratidão, né? Eu sou uma pessoa muito grata a tudo que Deus tem me dado, me concedido. E gratidão realmente gera milagres, gera bênçãos na vida da gente, né? Na vida dos outros. Então, a gratidão são para poucos, não são para muitos, não, viu? Muitos não agradecem muito. É verdade. Mas, como diz a canção, se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Você dizia, de uma canção sobre gratidão, né? E a gente sempre ter Deus como o nosso foco em tudo. Então tem uma canção que eu gosto muito de cantar. Posso cantar? Com certeza. Já estou arrepiada. Só dela falar boa noite, já arrepiei aqui. É uma canção assim. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E é isso, né? Nossa. Deus está sempre conosco, né? Que nada perturbe o nosso coração, pois o Senhor está conosco. Cássia, deixa eu fazer uma pergunta. Você já teve alguma dificuldade nas suas gestações? Você já foi tudo perfeito, assim? Olha... Sim, sim. Eu antes de ter o Lucas, né, que hoje está com 15 anos, eu tive que fazer uma cirurgia depois de uns 3 anos de casado. Eu tive que fazer uma cirurgia, tirar 30% de um ovário, né? E o médico foi o Dr. Nildo. Dr. Nildo é meu médico, minha bênção, em todas as minhas gestações. E... foi muito difícil porque eu comentava assim, doutor Nildo, na época, doutor, mas eu casei há pouco tempo, eu quero ter filhos, né? E ele falava, Cássia, não há problema, porque se você tiver um ovário, né, somente, e você ovular, você vai engravidar, fique tranquila, né? E ele sempre, com aquela palavra, né, sempre muito calmo para falar com a gente, com as mães, né? E mãe de primeira viagem, né, a gente fica tudo meio assim preocupado. Depois de um ano que eu operei, né, eu tirei uma fibrose. Depois de 9 meses, eu engravidei do Lucas. E eu pensava que ia demorar muito mais, né? Mas não demorou. Engravidei do Lucas. Depois de 7 anos, eu tive... 7 anos não, desculpa. Depois, em 2014, Ai, tô perdida nos dias. Em 2013... eu engravidei novamente, mas com 2 meses eu perdi, né? Não vamos dizer perdeu, mas Deus acolheu lá no céu, né? Então, assim, dói muito, né? 2 meses, mas desde ali a concepção já é uma vida, né? Uma vida que está aí se formando. Você tem 3 filhos. E foi muito difícil.
Tenho 3. Então, assim, eu falo que eu tenho um anjinho. Sempre falo, quantos filhos você tem? Tenho 3, né? Então, depois eu recebi uma graça muito grande quando eu fui até em Aparecida. E lá, Nossa Senhora, ela me concedeu a graça, né? A intercessão de Nossa Senhora junto a seu filho Jesus. E eu consegui engravidar, não demorou muito, menos de um ano. Engravidei do Mateus, né? Que é a minha Lucas bênção e Mateus, também. olha, Lucas e tá com Mateus. o Novo Testamento cheio, ó, o evangelho aí na sua Olha, casa, se eu os engravidar de evangelistas. novo, vai chamar João Marcos. Porque João e Marcos, Eu falo que eu tô na né? chuva, você sabe, né? Eu falo, gente, o É, menino já tem, é o aqui, Paulo, eu. José Paulo. Já falei, bom, eu falo, vai ser outro homem, né? Porque aqui para ser homem é uma alegria, né? Sim. E aí eu falei, vai ser José Paulo. Falta porque tem o Gabriel, Pietro, que é Pedro, Rafael, João, Miguel. Olha lá. Tá Falta o vendo? José e É o isso Paulo. aí. É 2 em 1, Olha, né? tá vendo? Eu falava que se eu tivesse uma menina, ia chamar Mariana, né? Porque Maria, mãe de Jesus, e Ana é a mãe de Maria. Mas Deus tem todos os seus propósitos, né? Não é o meu querer, mas é o que Deus tem para mim. E contando um pouquinho, Lu, que eu gosto sempre de falar muito sobre a questão do Lucas, quando foi meu primeiro filho, né? Meu primogênito. E o Lucas, na verdade, era para chamar João Pedro, porque João Pedro, eu amo esse nome, João Pedro, né? E faltando um mês para o nascimento do Lucas, eu tive um sonho lindo que eu jamais Revelador. esquecerei na minha vida. Revelador. E sonhei assim, Lu. Eu estava num quarto, né, de hospital, um leito, muito clarinho, uma luz bem clarinha, reluzente. E eu estava, já tinha ganhado a criança. E eu estava na cama do hospital e nisso entrou uma senhora, uma mulher, vestida como se fosse uma Nossa Senhora mesmo. Só que eu via só as costas dela. Eu só vi que ela entrou com uma criança no colo e ela me disse assim, apenas isso: toma o seu Lucas. Naquele dia, Olha! eu acordei de madrugada e eu chamei o meu esposo. Eu falei, Gilmar, não, o nosso filho não vai chamar mais João Pedro, ele vai chamar Lucas. Naquele dia ficou Lucas. Então, e ele é uma benção, né? Então, são sonhos, né? Mas assim, Ai, foi um que sonho tão lindo, foi um sonho tão lindo, tão bonito, né? E eu tenho ali como que realmente no meu sonho foi Nossa Senhora me entregando aquele menino envolto em pano, um pano tão branquinho, branquinho, branquinho assim, para mim, toma o seu Lucas. Foi a única coisa que ela me falou e eu acordei, né? Algo tão simples, mas foi muito forte para mim. Isso fica. transformador, hein? Chegou a transformar até o nome. Transformador. Que bênção, que bênção. Obrigado, viu, Lu, por Eu que participar com você. Eu não agradeço. estava Deus nem pensando, abençoe. hein? Eu estava aqui sentada para fazer a missa de amanhã, que vai ter uma missa de confraternização, né? Lá com o Padre Quinzinho. Eu estava preparando e eu estava olhando aqui você. Eu falei, eu vou clicar para mim ver o que a Lu está falando hoje. Nada é por acaso. Né? Tá bom, boa noite. Deus abençoe. Obrigado, Gente, eu vou. Lu. Fica com Deus, tá? E continue aí, tá? Beijo. Nessa missão, tá? Bonita que você tem, tá bom? Amém. Um beijo. Obrigada. Tchau. 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 Gente, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu também vou me despedindo, né? Com esse, não preciso falar, né? Esse final maravilhoso, esse grande testemunho e lindo, que eu tenho certeza que tocou o coração de vocês. E quem ainda vai assistir vai tocar o coração de vocês, assim como eu chorei. E meu celular deu sinal de bateria acabando. Deus abençoe, gente. Até amanhã, ó. Até amanhã, 20 horas, tá? E a gente está encaminhando para os últimos dias. Amanhã, sexto dia da novena de Santa Giana, né? Para os casais que desejam engravidar, pela missão Geração das Graças. Muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe. Um print para não perder o costume. Glória a Deus. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite.